Olá, você que gosta de cartomancia, tudo bem? Eu sou o Marcos Tarolgo e seja bem-vindo ao nosso canal. Gente, nesse vídeo nós vamos mostrar aqui como funciona uma mandala utilizando o oráculo de Bellini, né? A chamada mandala astrológica, né? Então, é um método de jogo que é bem conveniente, né, para o oráculo de Bellini, já que ele é fundamentado aí na astrologia, né? São 7 grupos de cartas, mais um especial, cada um correspondendo a características de um planeta. Então, primeiramente, você determina o tempo, né? Consulente, geralmente eu uso para o mesmo tempo para que eu jogo também com tarô, quer dizer, mais ou menos 3 meses. E em vez de 13 cartas, eu sorteio apenas 12 cartas. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, o restante você pode deixar de lado aqui, se for necessário puxar mais uma carta para completar o sentido, né, da casa, você pode puxar, mas vamos distribuir aqui. Então, casa 1, mostrar dos pensamentos, né, como, o que é que ocupa os pensamentos atuais da pessoa. Casa 2, a parte financeira, o dinheiro. 3, a comunicação. 4, a família ou lar. 5, filhos ou romance, né? 6, a saúde, né, ou serviço prestado. 7, o casamento ou as parcerias. 8, os segredos. 9, planejamento. 10, a parte profissional ou a reputação da pessoa. Aqui a 11, os amigos. E a 12 vai falar de um desafio, né? Que pode ser algo desagradável, algo que exige disciplina, determinação, né? Mas aqui é um desafio, a casa 12 é a casa do desafio, certo? Então a gente vai fazer uma leitura aqui, uma leitura básica. Deixa eu focar melhor aqui a câmera. Pronto. Tá ótimo. Então vamos lá. Então, nos pensamentos atuais, a gente vê que a carta, né, da pessoa escravizada, né? Então, a carta do déspota, né? Então, essa carta ela vai falar de pensamentos que ela tanto vai falar da forma como a pessoa está pensando o seu momento presente, como algo que ocupa a sua mente. Então, o que ocupa a mente desse consulente, aqui no caso, por exemplo, poderia ser algo que lhe aprisiona, né? Ou um vício, ou uma situação desconfortável, né? Então a gente pode observar ao longo do restante da mandala do que se trata isso daí. Então você vai utilizar as demais cartas para pegar mais informações sobre isso daqui. Mas a gente já sabe que o que ocupa os pensamentos, né, no momento presente desse consulente é algo que está ligado à escravidão, a algo que lhe prende, né, como um vício, alguma situação desagradável que é difícil de sair, e ele se sente aí escravizado.
Casa 2, casa do dinheiro, né? Então a gente vê aqui a carta da atenção e da amizade. Então significa que está bem, uma carta solar, uma carta bastante positiva, que mostra atenção a essa área financeira, que mostra o cuidado, a amizade, né? Que traz essa mensagem dessa carta, né? Também mostra aí pessoas amigas ajudando o consulente nessa área, por exemplo, também. E a casa 3, ela vai falar da comunicação ou dos estudos, tá certo? Então, estudos mais básicos, né? Se fosse para olhar, por exemplo, estudos superiores, você olharia na casa 9. Você poderia programar essa casa para ver os estudos superiores na 9. Estudos básicos na 3 ou a comunicação. Então a comunicação está agressiva, né? A gente vê aqui a carta da fatalidade, que é como se fosse o próprio Saturno aí, né? Com a foice, com o chicote também aí, né? Mostrando uma comunicação bem agressiva, né? Desse consulente. E isso ligado aí àquilo que o escraviza, né? Como é que está o lar? Como é que está a família? Em harmonia, né? A carta da harpa aí, da lira, vai mostrar a harmonia, né? Uma carta de Vênus, né? Onde mostra o amor, a tranquilidade, a harmonia nas relações. Então, no lar, na família, está tudo bem, está tudo legal. Suponhamos que esse consulente aqui não tenha filhos. Suponhamos que tenha. Se ele tivesse filhos, né, ele teria que ter cuidado. Tá? Os filhos desse consulente estão vivendo uma situação que desmorona. O Belém tem 3 torres, uma inteira, uma ruína e uma que é desmantelada, né, por um raio, parecido com a torre fulminada. Então essa daqui é algo que está ruindo. Então significa que os filhos desse consulente está passando por uma situação que nem essa torre aí, né? Tem algo desmoronando aí, algo de errado aí, algum sofrimento, ou um problema de saúde, ou algo do tipo que lembra um sofrimento, algo que está desmoronando e que está ligado aos filhos. Se fosse para ver, por exemplo, se você tivesse programado essa casa para ver romances, também que se pode colocar, a gente vê aí que o romance dessa pessoa estaria ruindo aí de alguma forma, né? E se a pessoa for solteira, né, significa que essa pessoa não estaria pronta para o amor, né? Pelo menos nesse período de tempo aí que foi estabelecido. Casa da saúde, a casa 6, da saúde e da rotina profissional. Então a gente vê aqui a carta das honras, né? A gente vê uma coroa de louros aqui, vê uma medalha, né? Mostrando honra ao mérito, premiações. Então mostrando que a saúde, a pessoa fez por onde mereceu uma boa saúde, né? As cartas do Sol mostram muita vitalidade, né? Bem-estar, energia. Então mostra que a saúde desse consulente aí está boa. Se fosse programada como a rotina de trabalho, seria uma rotina de trabalho bem satisfatória, bem recompensadora, né? Aqui na casa 7 você poderia ver as parcerias ou o casamento, né? Parcerias comerciais, seja ela qual for, algum tipo de parcerias. Pode ser visto também como os seus clientes, por exemplo, né? Você pode programar para ser os seus clientes, para ser também os seus inimigos, né? Inimigos declarados. Mas aqui a gente programou como casamento. Então a gente vê aqui a carta da mulher. Então aparece como o consulente, né, em questão é casado, a gente vê que a própria mulher do consulente aí, né, mostrando que ela está dando atenção, ela está bem presente no papel dela de
esposa dentro do casamento, e ela tem um papel chave, né? Talvez aí de comando, alguma coisa assim de importância muito grande, né? Dentro desse casamento. O que está em oculto? O que está em oculto aparece a carta do caduceu, né? Então é chamada também a carta do tráfico, né? Então a gente vê aí o que está em oculto pode ser comércio, alguma comercialização em oculto, né? Que o consulente mantém aí, né? Talvez também algum negócio, algum comércio em oculto, né? Alguma troca, muita atividade de contatos, né? Muita comunicação, né? Um tratamento de saúde aí às escondidas. Carta 9, a carta do planejamento, né? Pode ser vista também como os estudos superiores e da proteção espiritual. Então a gente veria aqui, primeiramente do planejamento, é um planejamento doentio, né? Que essa daqui é a carta da doença, né? Então seria um planejamento doentio, né? Se fosse a espiritualidade, né? A gente vê a presença aí de algo sinistro, né? Algo negativo aí, atacando aí a espiritualidade, o plano astral desse consulente, né? Aqui é a casa 10. A casa 10 que é a casa da carreira, a casa profissional, a casa do destaque, da reputação da pessoa. Então a gente vê aqui um sonho sendo coroado, né? Então, por exemplo, aí se a pessoa está desempregada, por exemplo, e tal, está em busca de um trabalho, essa carta aqui diria que essa pessoa vai conseguir um trabalho, né? Mostra uma reputação também bem satisfatória, uma reputação de prestígio, né? Cartas de Júpiter, assim como as de Sol, são cartas bem afortunadas, né? Estar em expansão também, né? A profissional, porque é a carta de Júpiter. Aqui os amigos, né? Então a carta da água. Então a gente vê aqui um navio e tal, a deriva e tal, sendo levado pelas ondas. Uma carta lunar mostra uma certa inconstância e uma certa inércia, né? Em relação às amizades. Em relação ao desafio, né, que o consulente precisa enfrentar, que precisa buscar encarar aí, seria um desafio ligado à elevação, principalmente a elevação espiritual, né? A gente vê as condições aqui, né? A pirâmide e tal, que representa todo esse lance da espiritualidade e tal, uma carta solar, benéfica. Porém, precisa ser feito um esforço. A gente vê que essa escada que está deitada aí, né, ela tem que ser colocada de pé para que o consulente possa subir. Então o desafio é buscar a elevação, né, espiritual. Então a gente já poderia ver o seguinte, que o consulente está bem, né, em relação à maioria das áreas da vida dele. Tem problemas aqui ou em relação aos filhos ou em relação ao romance, né? A gente vê aqui um pensamento, um planejamento doentio, né? E a necessidade de fazer uma elevação espiritual. Então aqui pode ser realmente um vício, né? Que ele está preso aí e necessita, ou então a relação de romance, né, um pouco aí problemática, que está aprisionando, e ele está buscando romper com isso, né? Então
funciona mais ou menos dessa forma. A gente vê aqui de uma forma bem rápida, bem básica. Essa mandala você pode explorar mais, fazendo combinações, por exemplo, a casa do financeiro com o do profissional, por exemplo. A gente vê aqui que a carreira dele tá boa e o dinheiro também tá bom, né? A saúde dessa pessoa tá boa também, né? A saúde física. A gente vê no lar, tá tudo tranquilo. Então a gente poderia ver aí muita, como é que chama? Poderia fazer um balanço geral de quantas cartas, qual planeta que sobressai aqui, né? Por exemplo, aqui tem poucas cartas de Marte, a gente vê um aqui. Aí carta de Sol tem 1, 2 e 3. Carta da Lua tem 2. Cartas de Vênus tem 1. Carta de Júpiter tem 1. Então, carta de Saturno tem 2, olha. Então a gente vê que Mercúrio tem apenas 1, Lua tem 2. Então a gente vê o que sobressai nessa mandala é a presença do planeta Sol. Aí você pode ir atrás das características do Sol, que é energia, vitalidade, dignidade, brilho, que mais que tem a ver com o Sol? Também pode indicar orgulho, né? Em alguns casos, quando é algo negativo, mas a gente vê aqui a presença, né? Em casos positivos, né? Principalmente na casa da saúde e do dinheiro, né? Então, gente, é basicamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já peço para que vocês deixem o seu like, né? Se inscrevam se gostou do vídeo e até a próxima. Um abraço. Valeu.